Sejam todos muito bem-vindos. É uma imensa alegria ter você aqui conosco. Hoje, em especial, no nosso vídeo, nós vamos estar abordando um assunto muito importante, que é por que ocorre a traição no casamento. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Adalton Pinho, sou casado há quase 3 décadas com a minha linda esposa, Eliane Pinho, e esse texto, qual nós colocamos aí o tema, por que ocorre traição no casamento, infelizmente foi algo que nos ocorreu durante a nossa trajetória. Então aquilo que você vai ouvir através de mim durante deste vídeo não tem apenas um cunho informativo. Eu vou estar compartilhando com você realmente de uma história real, verídica, que lamentavelmente aconteceu dentro do meu matrimônio, mas eu quero aqui te ajudar a identificar quais foram os pontos, quais foram os erros que eu e minha esposa cometemos no transcorrer da nossa história, quando foi no ano de 2009, quando nós tínhamos 13 anos já de matrimônio. Infelizmente, eu acabei me envolvendo numa traição, numa infidelidade conjugal que quase custou, quase levou o meu casamento ao divórcio. Deus, nesse momento, com a sua graça e seu amor, ele interviu e fez com que eu e minha esposa decidíssemos que não iríamos nos divorciar e que queríamos dar um passo agora na restauração do nosso matrimônio. Mas eu quero aqui identificar com você qual foi o primeiro motivo, qual o primeiro motivo que levou o Adalton e a Eliane à traição. Qual foi o primeiro motivo que fez com que eu, como homem, infelizmente, tivesse tomado essa triste decisão que foi de trair a minha esposa. E o primeiro problema a qual eu e minha esposa identificamos foi problemas de erro de comunicação. Eu e minha esposa, como todos os casais apaixonados, quando a gente se conheceu, eu com 16 anos, ela para completar 15 anos, nós éramos um casal muito apaixonado, um casal muito feliz. Quando eu estava com 21 anos, ou seja, depois de 5 anos envolvendo agora namoro e noivado, nós tomamos uma decisão importante, que foi de dizermos sim para Deus, de dizermos sim um para o outro. Eu lembro como se fosse agora, eu me preparando para casar e as pessoas me perguntando: Adalton, você está tão novo para casar, por que você está tomando essa decisão? E eu dizia para as pessoas assim: não, eu estou tranquilo, eu estou confiante que a Eliane é a pessoa certa e que para mim vai ser a melhor decisão a qual nós estamos tomando. E assim foi, demos início à nossa vida conjugal e vivemos felizes durante a nossa lua de mel, o primeiro ano ali de adaptação, foram passando os anos subsequentes e, enfim, nós fomos criando ali a nossa história da nossa vida conjugal, enfrentando, sim, os nossos desafios, mas sempre estando disposto a sermos felizes no nosso relacionamento. Mas algo assim que tanto eu quanto a minha esposa reconhecemos que nos levou à traição no casamento foi os problemas de comunicação. Como assim, problemas de comunicação? Eu vou identificar para você. É a questão do diálogo. Eu e minha esposa, nós aprendemos que o diálogo ele é a solução para qualquer desacerto, mas nós não tínhamos a habilidade, nós não tínhamos as ferramentas emocionais adequadas para que nós tivéssemos uma construção de um diálogo saudável. Muitas das vezes, quando a gente ia conversar, ao invés de nós nos entendermos, ao invés de nós resolvermos os problemas que nós estávamos tendo, nós acabávamos nos agredindo verbalmente. Ela acabava falando coisas que me desrespeitavam, coisas que me afrontavam, e eu também não aceitava aquilo, e eu começava a gritar, eu começava a falar cada vez mais alto com ela, e, ou seja, vivia então um verdadeiro cenário de discórdia, um cenário de brigas, e isso estava cada vez mais nos distanciando, isso era algo que estava assim,
cada vez mais nos afastando. Eu me recordo também que não apenas, né, nos faltavam as ferramentas emocionais no diálogo, mas muitas das vezes também o que acontecia é que a Eliane ela não conseguia filtrar as suas emoções. Então, ou seja, conforme ela estava ali ferida, machucada ou contrariada e aborrecida, ela não filtrava, né, as suas palavras. Onde que muitas das vezes, né, a gente vê as pessoas dizendo: ah, eu sou franca, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu sou honesto, eu sou transparente, como uma maneira de querer justificar a sua grosseria, né, como uma maneira de querer justificar a sua falta de educação e até mesmo, né, o tato, o traquejo, né, a sabedoria emocional que o casal precisa ter na construção de um diálogo. Ou seja, ela não apresentava, né, a solução para o problema. Ao contrário, ela sempre ficava apontando o dedo, ela sempre ficava me julgando, me recriminando, sempre ficava, podemos dizer assim, né, jogando na minha cara tudo aquilo que de ruim eu havia feito. Não havia aquela palavra: olha, Adalto, né, meu amor, nós estamos errando nisso aqui, nós precisamos corrigir a maneira como nós estamos falando, ou algumas atitudes que nós estamos errando. Não, ela estava sempre pautada no desrespeito. E a Eliane, então, por ser essa pessoa, né, minha esposa, ela falava assim a verdade, mas era uma verdade muito dura de ser ouvida. E o que é nessa verdade dura de ser ouvida? É algo assim que a gente foi aprendendo, é que a verdade em todo o tempo, né, ela precisa existir. A sinceridade, a honestidade, né, a transparência, ela precisa existir. Mas a verdade a qual ela dizia a mim, ou seja, era como que uma pedra. Né? Ela jogava uma pedra que, ao invés de sarar, feria ainda mais as minhas emoções, os meus sentimentos, ao ponto que eu fui dizendo para ela: Eliane, você não está privada, impedida, né, de falar comigo a verdade, de ser sincera acerca dos seus sentimentos, mas você precisa aprender como falar, você precisa aprender como se expressar. E outra coisa, você não precisa, né, despejar tudo em cima de mim, nos seus momentos de raiva, nos seus momentos de ira. Não, você pode esperar, né, suas emoções, seus sentimentos se acalmar, você pode saber esperar, né, o flagor ali, né, dos seus sentimentos, as suas emoções se acalmarem, para depois você vir conversar. Mas não, ela vinha, né, e despejava tudo em cima de mim, e aí então também assim, ela não aceitava isso facilmente, e então nós acabávamos brigando, discutindo, e assim, cada vez mais a temperatura, posso dizer, do nosso relacionamento estava sempre aumentando. E quando eu digo, né, que a temperatura aumentava, é a temperatura da briga, da raiva, né, do ódio que ia crescendo, né, do desapontamento que ia crescendo dentro dos nossos corações. Aonde então que surgiu o segundo motivo pelo qual ocorre a traição no casamento, né? Por que ocorreu a traição dentro do meu casamento? Que foi o quê? A insatisfação emocional. Não sei se você, né, já ouviu falar, mas existem dentro do casamento as 5 linguagens do amor. E a minha linguagem do amor, né, predominante sempre foi palavras de encorajamento. E como a Eliane, né, sabia que a minha linguagem de amor era palavras de encorajamento, ela fazia exatamente o contrário. Ela usava palavras para me desencorajar. Ela usava palavras para me ofender, para me destruir emocionalmente. Tudo que ela pudesse, né, fazer sem poupar palavras, para me espizinhar, para me colocar realmente assim debaixo da sola, né, do seu sapato, ela fazia, porque realmente assim ela queria tripudiar de mim o máximo que ela pudesse. E nisso, né, a gente gerava aquela construção também, né, que a mulher precisava ser submissa ao marido, e quanto mais ela fazia assim, mais eu gritava, mais eu exigia, mais eu obrigava dela, dizendo que ela tinha que ser uma mulher submissa dentro do casamento, mas parece assim que eu colocava era mais gasolina e incendiava ainda mais o nosso casamento.
trazendo, né, essa insatisfação emocional. Algo assim que aconteceu dentro dessa insatisfação emocional é que eu havia aprendido, né, tanto eu quanto a minha esposa, que é a importância de nós sermos sinceros acerca dos nossos sentimentos. Então, por um momento na minha vida, né, a minha esposa, a Eliane, ela se tornou assim, a minha confidente. Ou seja, todas as minhas fraquezas, todos os meus problemas, né, emocionais, sentimentais, pessoal, todas as fraquezas que eu tinha, né, que envolvia o relacionamento com as pessoas, no meu trabalho, ou até mesmo no ministério, na igreja, todas as fraquezas, né, que eu tinha como homem, eu também falava para ela como uma maneira assim, né, de abrir o meu coração e de pedir para ela ajuda. Naquele primeiro momento, assim, era tudo de bom, ela me aconselhava, ela me dava, né, aquela ajuda emocional que eu precisava, mas quando ocorria os momentos da briga e das discussões, né, ela pegava tudo aquilo que eu havia dito para ela, né, em confidência, tudo aquilo que eu havia dito para ela, confiando, mostrando, né, a minha fraqueza, a minha fragilidade do meu coração, para que ela então me ajudasse. Ela pegava tudo aquilo e despejava sobre mim como uma maneira de me afrontar, né, dizendo que eu era um homem, que eu era um marido fraco, né, desrespeitoso, enfim. Não me recordo agora, né, as palavras propriamente, porque como eu falei, né, isso é algo que estava lá no início do meu casamento, mas é isto que ocorreu. E isso acabou trazendo também o quê? Um distanciamento na nossa vida sexual, né? Ou seja, esse é um outro ponto que também contribui muito para que haja o término, né, do casamento, e muitas das vezes acaba ocorrendo a traição, que é a frieza, né, da nossa intimidade, da frieza da nossa vida sexual. Como a gente estava assim, né, brigado e averso e virado, né, e assim totalmente distante um do outro, eu já não olhava mais para a Eliane, identificando ela, né, como uma mulher que eu amasse, como uma mulher, né, querida, que eu quisesse ter perto. Então, ou seja, ela já estava vivendo isolada no mundo dela e eu também cada vez mais distante. Foi aonde que eu comecei a me envolver também com a pornografia. E não apenas me envolver, eu era mesmo assim um marido, um homem viciado mesmo na pornografia. A gente ficava, né, até 10 horas, 10 e meia, ela ia dormir, e a partir daí então, na nossa época, quando aconteceu isso, não tinha muito ainda, né, tecnologia do celular, era a televisão, né, eram os canais, né, privê, os canais para adultos, ou então eram os filmes, né, de videocassete que a gente alugava, de DVD que a gente assistia, ou eram as revistas pornográficas. Então, ou seja, eu aproveitava que ela ia dormir e cada vez mais eu me envolvia, né, eu me afundava na pornografia. E isso estava trazendo cada vez mais um desinteresse e uma frieza na nossa vida sexual. E aí, então, começou também agora a ocorrer o quê? A frustração pessoal. Gente, isso assim para mim é algo muito sério. De tudo isso, né, que eu apontei para você aí, quais são os motivos pelo qual, né, ocorre a traição no casamento, eu falei, né, que é os problemas de comunicação no relacionamento, né, a insatisfação emocional, sexual, a pornografia, algo assim que contribuiu muito. Foi uma frustração pessoal. Com tudo isto, né, ocorrendo comigo, eu passei agora a viver uma crise existencial acerca da minha identidade, uma crise existencial acerca do meu propósito, enfim, eu já não achava mais nenhum sentido na minha vida, eu já não achava mais nenhum sentido para que eu pudesse querer prosseguir com o meu casamento, com a minha vida conjugal. E eu lembro que, junto a tudo isso, na época, nesse ano aí, em 2009, eu e a minha esposa, nós estávamos à frente de um ministério, nós estávamos à frente de uma igreja, sendo pastores
né, apacentando ali pessoas, conduzindo pessoas no Evangelho, na palavra de Deus, e por um determinado momento, assim, houve um crescimento exponencial muito grande. Nós chegamos, né, a ter reunidos com a gente, nós estamos falando de 2009, aproximadamente 300 pessoas. E quando isso, né, começou então a acontecer, então se foi aquele momento de auge, foi aquele momento de glamour, né, de aplauso, de ser ovacionado, de ser reconhecido, né, o jornal querendo te entrevistar, é o seu nome que estava sendo, né, falado no rádio, é a sua imagem, a sua fotografia que estava sendo estampada ali no outdoor, através, né, de vários eventos que nós fazíamos na cidade. Então, assim, estava tudo bombando, estava tudo muito bom, mas de repente, tudo isso começou agora a desmoronar. Toda essa influência, toda essa relevância, né, que sustentava, eu posso dizer assim, uma felicidade de uma vaidade pessoal, de uma vaidade ministerial dentro de mim, isso começou a ruir. E é o que aqui eu cito, né, a questão minha propriamente do ministério, mas muitos homens, né, que não estão envolvidos no ministério, estão envolvidos, né, nas suas empresas, estão envolvidos nos seus negócios, estão envolvidos, né, como empreendedores, ganhando dinheiro, e quando tudo isso, né, começa a acontecer, lamentavelmente, é a história, né, que a gente vê aí se repetindo, ou seja, quando o homem não tem nada, quando o homem está passando pelo momento difícil da vida, quem ali está com ele? A esposa, ajudando, né? Construindo, colocando ali um tijolo, colocando ali uma pedra, encorajando, esforçando, mas aí quando o marido, né, dá aquele boom e a empresa explode, você começa a ganhar dinheiro, e você começa a ser chamado agora para as reuniões, para estar sentado, né, nas mesas ali com os grandes, aí você agora já esquece da esposa, e então começa, né, a surgir a possibilidade das amantes, começa a surgir, né, a possibilidade de você envolver com outras mulheres, e na maioria das vezes, né, algumas mais novas ou mais bonitas que a sua esposa, e você já pensa que isso é algo normal, natural, comum, que a única coisa que você precisa fazer é não deixar com que ninguém saiba, é não deixar com que ninguém descubra que por trás daquela fachada de bom marido, né, de um bom pastor, de um bom homem de negócio, né, de sucesso, e atrás da fachada ali, né, de um bom pai, existe alguém que está traindo, né, existe alguém que está vivendo uma vida dupla, posso dizer assim, aonde você vive uma vida de infidelidade conjugal, de adultério, de traição, e isto é algo muito trágico. Na hora que nós estamos vivendo nesse momento, a gente acha que não, que tudo é muito bom, que tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, afinal de contas, né, você está ganhando dinheiro, seu nome está ali, né, sendo comentado, e está tudo maravilhoso, então não tem nada demais você se divertir e aproveitar da vida. Então, infelizmente, isso acaba sendo um dos motivos que contribui para a traição no casamento. E o que ocorreu também comigo, lamentavelmente, foi isso. Só que quando agora estávamos, né, passando por tudo isso, começou a haver dentro de mim uma carência. Como que eu posso dizer para você um pouco, né, sobre esta carência? Como eu te falei, estava tudo muito bem na minha vida, né, como eu falei, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, mas de repente Deus começou a fazer com que eu começasse agora a enfrentar uma frustração e uma decepção, porque as coisas estavam agora começando a dar errado. Já não tinha mais aquele auge, já não tinha mais, né, aquele público, já não tinha mais aquela multidão de pessoas nos acompanhando, nos seguindo, já não tinha como hoje, né, os muitos likes, os muitos compartilhamentos, ou seja, as redes sociais já estavam ali se apagando e a gente não estava ficando mais tanto em evidência. Ao contrário, nós estávamos desaparecendo da mídia, o brilho estava ofuscando, o brilho estava se apagando, e isso começou a trazer o quê? Um vazio existencial, uma carência muito grande dentro da minha alma. E aí, o que não deveria ocorrer acabou acontecendo no ano
de 2009. E eu quero aqui, né, só te falar algo importante. Você que está, né, conosco assistindo, né, esse vídeo, né, estamos falando aí sobre este assunto, por que ocorre traição no casamento. Tenho certeza que isso está te ajudando. Né? De repente você está vivendo uma situação semelhante a esta, né, ou você está se identificando com alguns erros que você vem cometendo dentro do seu relacionamento, isso está acendendo uma luzinha de alerta e você está falando, eu não posso continuar, porque se eu prosseguir, realmente eu vou acabar também conduzindo, né, levando o meu casamento à traição. Então o que eu quero te pedir? Nós temos aqui embaixo, né, os nossos comentários. Eu quero que você deixe aí os seus comentários, né, falando da sua experiência, falando do momento que você está vivendo, como que essa mensagem, como que este vídeo está te ajudando. Por quê? Porque através dos seus comentários, nós vamos conseguir, né, nos orientar cada vez mais dentro dos problemas, das necessidades, das dificuldades que você está passando, e nós vamos conseguir, através das nossas redes sociais, estar também o quê? Te ajudando. Eu quero te dizer, né, que para mim está sendo novidade, porque na maioria das vezes, né, quando vamos falar de traição no casamento, nós vemos sempre a mulher falando. É muito difícil, né, um homem vir para trás das câmeras e expor aqui, né, a sua imagem e falar que ele, como homem, teve um momento na sua vida que ele viveu, né, sendo o traidor, sendo o causador de uma traição, de uma infidelidade no casamento. E o motivo pelo qual eu estou aqui é exatamente isso, porque eu quero falar, né, também às mulheres, mas eu quero também falar aos homens, aos maridos, para dizer a eles, né, de todo esse momento, de tudo que me ocorreu e que como vocês podem evitar que isso aconteça. E se vocês estão vivendo isto, né, que vocês também sinalizem, que vocês posicionem com um desejo de mudança, com um desejo de parar com tudo isto, para que algo de pior, para que uma tragédia ainda maior aconteça na sua vida. E por que isso? Porque um abismo sempre vai atrair a outro abismo. E junto a isso eu quero te pedir, e se inscreva também agora, está aí o nosso sininho, clica nele, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Deixa aí o seu like. Isso é importante, por quê? Porque ajuda, né, a plataforma a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Ah, e por falar em compartilhar, tem um aviãozinho aí, né? Ou seja, você pode agora clicar aí nesse aviãozinho, né? Ou então no campo que está aí, né, compartilhar, clicar, copiar, né, o link desse vídeo, ou até mesmo encaminhá-lo diretamente para um amigo ou para a sua rede social aí do WhatsApp. Faça isso, nos ajude. Vamos juntos, né, ajudarmos aí mutuamente os casais a se blindarem, a se protegerem, a evitarem, né, e até mesmo buscarem, né, uma cura, uma solução para os problemas conjugais que ele vem enfrentando. E então eu falei, né, da carência, e essa carência, então, ela acabou trazendo para a minha vida uma desconexão espiritual. Como eu falei para você, nós estávamos aí, né, como pastores em 2009, cuidando do rebanho, pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas, né, a andarem no caminho certo. E como podia eu, né, naquela época, como pastor, deixar com que isto acontecesse? Gente, o que eu quero, assim, sabe, ser bem sincero e honesto com vocês, é que eu reconheço, sabe, o meu pecado, eu reconheço a minha transgressão, eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha canalice, eu reconheço o quão, como homem, né, como marido, eu fui ruim, eu fui, assim, um péssimo homem para minha esposa. Pois, por mais que nós estivéssemos passando por todos esses problemas, ela não merecia, né, o meu casamento, até mesmo eu, essa não era a melhor solução. Essa não era o caminho, né, que eu deveria ter buscado como uma maneira de restaurar o meu casamento. Mas, infelizmente, inevitavelmente, foi o que me ocorreu. E tudo isso aconteceu por causa disso, porque eu embora eu estivesse lá pregando, embora eu estivesse lá falando do Evangelho, eu estava ali apenas mesmo sendo, como que eu posso dizer para você?
além de ser, né, uma farsa, além de estar sendo um impostor, além de estar sendo mentiroso, além de estar sendo, como as pessoas mesmo dizem naquele momento ali, um falso profeta, como se eu estivesse ali, né, sendo um falso pastor, né, ou seja, com o coração de um lobo, mas vestido, né, como ovelha. Gente, eu sei de tudo isso e eu não tenho, sabe, dificuldade nenhuma de reconhecer. Mas o que eu quero junto dizer aqui, né, para todos vocês é que essa desconexão espiritual aconteceu exatamente por quê? Porque eu deixei de ter agora uma vida com Deus. E o que eu tinha nada mais era, né, meramente do que uma vida religiosa. E é o que ocorre com muitas pessoas. Elas estão desconectadas da essência, estão desconectadas de Deus e elas estão vivendo uma vida de religiosidade. E por viverem uma vida, né, de religiosidade, elas são levadas a pensar que podem se esconder atrás de máscaras, né, que podem se esconder debaixo de capas, né, de uma vida de religiosidade. É só não deixar, né, com que ninguém descubra, né, é só cortar longe, como formiga faz, né, o formigueiro está longe, né, ou seja, aí você vai procurar um amante numa outra cidade, né, ou seja, onde que ninguém te conhece, onde ninguém sabe da sua história, enfim. São muitos, né, os malefícios, os artifícios que uma trama espiritual maligna quer te envolver para justificar você a permanecer no adultério, na infidelidade e achar que você pode ser apenas, como a palavra assim que eu quero achar, né, nesse momento, é um profissional. É você, né, ser levado a pensar que você pode ser um profissional, né, da religião, onde você consegue pregar, onde você consegue falar de Deus para as pessoas sem se importar de verdade se aquilo que você está falando é uma verdade dentro de você, se você está vivendo aquilo ou não. Só sei que aquilo assim, foi algo que arrasou muito a minha vida e aconteceu por causa disso, porque eu me desconectei de Deus a fim de querer agora viver a minha vida ao meu bel prazer. E isso trouxe um desejo, né, de liberdade dentro de mim. Eu recordo claramente, como eu falei, eu casei com 20 anos, nessa época, em 2009, eu estava com 33 anos de idade, e como eu estava vivendo, né, aquele fracasso, aquela frustração, aquela carência, né, emocional, existencial, ministerial, pelo fracasso, pela derrota, começou a vir agora dentro de mim, surgir, né, esse desejo de liberdade, esse desejo, né, de me permitir ter relação sexual, né, com outras mulheres, né, e assim isso foi crescendo dentro de mim, isso foi alimentando esse desejo dentro de mim, até que por fim, estando, né, desconectado já de Deus e passando por todas as dificuldades, como eu falei no casamento, eu já não vi mais sentido. E aí então, onde que infelizmente eu acabei me envolvendo com uma mulher, eu acabei me envolvendo, né, com um amante, e nós, durante um determinado momento, durante ali um determinado tempo, vivemos, né, um período, posso dizer assim, muito triste na minha vida, que foi de infidelidade conjugal. Só que assim, ao mesmo tempo, né, que, como eu disse, parecia ser algo bom, havia momentos que isso também era muito drástico, era muito ruim dentro de mim, isso me consumia, porque eu já não conseguia mais olhar, né, para o rosto da minha esposa, eu já não conseguia mais olhar para Deus, eu já não conseguia mais, né, estar diante ali das pessoas e falar, né, de Deus para elas, enfim, isso foi destruindo a minha vida emocionalmente, espiritualmente, eu fui assim, me enfraquecendo em todos os níveis da minha vida, até que chegou o um momento assim que eu estava completamente arrasado, eu estava completamente assim com a minha vida destruída. E vivendo, né, esse momento de infidelidade na minha vida, eu comecei assim a fazer algumas reflexões. E eu vi, né, eu me lembrei, e aqui eu pontuei, né, que também são um dos outros motivos que ocorre a traição no casamento, o histórico,
é um histórico familiar. Aí eu lembrei, né, por ser o filho mais velho, né, dos meus pais, meu pai não está mais, né, conosco, né, o Sebastião, minha mãe, né, ainda vive, mora no Espírito Santo, a Geralda. Eu recordo, né, de vários momentos como foi difícil para minha mãe ter enfrentado, né, várias traições conjugais, né, por parte do meu pai. Então, assim, isso também me trouxe, né, uma reflexão, isso me trouxe um alerta para mim, ou seja, que algo de ruim que havia acontecido lá no passado com os meus pais, eu estava agora revivendo e, lamentavelmente, dentro da minha própria casa. Gente, eu nunca fui, sabe, um homem promíscuo. Eliane foi, assim, a minha primeira mulher. Nunca imaginava que esse fato, né, que a traição dentro do casamento poderia me ocorrer, mas, infelizmente, foi o que aconteceu. Então, assim, o que eu quero, né, compartilhar com vocês durante aí desse vídeo é exatamente isso. Né? Eu quero aqui só relembrá-lo, né? Nós estamos falando por que ocorre a traição dentro do casamento. Então, que eu vou só agora pontuar, né? Por que ocorreu comigo? Ocorreu porque nós tivemos problemas de comunicação no relacionamento, ocorreu porque houve, né, uma insatisfação emocional, ao invés da minha esposa, né, me encorajar, me motivar, né, me honrar, me respeitar, havia justamente o contrário. Já havia afronta, né, o desrespeito, havia, como eu falei, né, as gritarias, né, a discórdia dentro do nosso relacionamento, que isso trouxe, como eu falei, uma frieza na nossa vida sexual. Eu comecei a me envolver com a pornografia, né, a exposição, né, que ela fez da minha confissão, ou seja, eu falava para ela, e depois com raiva, ela pegava tudo aquilo numa maneira realmente assim, de me afrontar, de me desrespeitar. Né? Como eu identifiquei também aqui a frustração pessoal, né? Uma crise existencial que eu passei a viver, né? Esses problemas, igual eu falei, também a frustração no ministério, que abriu, né, um espaço para carência, então, ou seja, eu já não estava mais sendo suprido no ministério, e eu pensei, então, agora que a minha carência poderia ser preenchida na infidelidade, na traição, e infelizmente foi o que ocorreu. Uma desconexão, né, igual eu falei aqui, espiritual, ou seja, uma vida religiosa não é suficiente para sustentar um casamento. Nós precisamos de verdade estarmos conectados com Deus, aonde que depois, né, num processo de restauração, nós viemos aprender a importância do que é temer a Deus, porque bem-aventurado é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Né? A sua esposa será como uma videira frutífera, né? Os seus filhos serão como rebentes de oliveira em volta, né, da tua mesa, ou seja, o casamento deste homem, né, será feliz, a sua família será blindada, será forte, e tudo porque esse homem tomou uma decisão não de viver uma vida religiosa, mas por temer a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é ter uma autoconsciência da presença de Deus. Se eu tivesse naquela época uma autoconsciência da presença de Deus na minha vida, eu teria dito assim, a Eliane não está vendo, mas Deus está comigo. E uma vez que eu tenho certeza que Deus está comigo, eu não teria, né, traído a minha esposa, eu não teria feito tantas coisas ruins quanto eu fiz. E em meio, né, a todas essas fraquezas, eu não teria me refugiado na carência, né? Eu não teria me refugiado na vaidade, mas eu teria me refugiado em quem? Em Deus, me lançado no amor de Deus e pedindo a Ele para me curar. Ou melhor, para me impedir, né, que isso acontecesse. Foi o que eu tive que fazer depois num processo de cura. Né? Esse desejo, gente, desejo de liberdade. Ou seja, meu corpo, né, minhas regras, ou seja, nada tem de mais eu satisfazer, né, os meus desejos, né, os meus prazeres, a minha luxúria, né, os meus libidos. A única coisa que eu tenho que fazer é só deixar escondido, é só não deixar, né, com que ninguém saiba, e está tudo certo. Então, ou seja, eu hoje não tenho plena consciência que esse desejo de liberdade que nós temos nada mais é do que uma armadilha para uma vida, né, de servidão, de escravidão, porque todo aquele, né, que se deixa dominar pelos seus prazeres, pelos seus sentimentos, naturalmente, consequentemente,
vai se tornar escravo deles. E também, como eu falei, é importante nós aqui identificarmos, né, o histórico da traição. Se você já percebe, né, que na vida do marido, da esposa, né, tem alguém lá, os pais, os antepassados, que viveram momentos, né, de traição, isso precisa acender um alerta, isso é algo que vocês precisam estar aí vigilantes e acionarem, né, certos mecanismos de proteção, né, espiritual, emocional, para que isso não venha acontecer na sua casa. E encerrando aqui o nosso vídeo de hoje, tudo isso que eu estou falando para você, eu estou falando olhando agora para minha esposa, gente. A minha esposa está aqui assentada no sofá, vendo, entendeu? Eu falar, né, sobre tudo isto, e foi o que aconteceu no nosso processo de restauração, né, em 2013, quando a gente tomou uma decisão que a gente não iria se divorciar, que a gente iria agora, né, lutar com todas as nossas forças em Deus pela restauração do nosso casamento. Então se deu assim, começou assim, eu indo e confessando para minha esposa tudo o que havia acontecido. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Eu só quero dizer para você isso, né? Minha esposa não descobriu a minha infidelidade. Eu quis abandonar essa vida, né, de traição, ou seja, se teve motivos pelo qual me levou à traição do meu casamento, haveria também agora, né, princípios, valores, atitudes corretas que eu também poderia tomar em Deus e que iria me ajudar na restauração do nosso casamento. E a primeira dela foi falar a verdade. Onde eu quero só aqui lembrar para você algo muito importante que a palavra de Deus nos diz. Que todo homem, que toda mulher, sabe que encobrir o seu pecado, que encobrir a sua traição, a sua infidelidade conjugal, jamais vai prosperar. Então, de repente, você está aí com a sua vida destruída e você não sabe por quê. É porque você está encobrindo uma infidelidade, uma traição no seu casamento. E o que fazer então? O que eu fiz? Confessar. Mas eu vou dizer para você, não confesse, sabe, diretamente para sua esposa ou para o seu marido. Busque, sabe, a orientação, né, de algum conselheiro, né, de algum terapeuta, busque a orientação de algum casal, né, que trabalha dentro desta área, que você conhece, que tem referência, né, que a vida dele é respaldada por aquilo que ele ensina. Compartilhe com ele desse momento difícil que você está vivendo, peça a ele ajuda e com certeza ele vai te aconselhar e vai te acompanhar naquilo que de verdade você precisa fazer. Então, mais uma vez eu encerro, né, o vídeo dizendo, não deixe aí agora, né, de se inscrever no nosso canal, de fazer os seus comentários, né, de compartilhar e deixar aí o seu like. Muito bom estar aqui com você, né, e eu peço a Deus que Ele blinde o seu casamento de toda infidelidade, de toda traição, e se você está passando por isso, que Deus também te ajude num processo de restauração, o que eu digo sim, que é possível. Ah, algo importante, você que viu esse vídeo, tem um outro vídeo que está gravado aí no YouTube, que foi gravado, né, pela minha esposa, onde ela fala também como foi para ela, né, receber toda essa notícia ruim que eu trouxe para ela, e por que ela não me esganou, por que ela não me matou, por que ela não divorciou, e por que ela lutou pela restauração do nosso casamento, e porque hoje, como eu falei, em 2009, são passados 15 anos, o nosso casamento está cada vez mais forte e feliz. Que Deus te abençoe. Amém. Queridos, algo importante que eu não poderia, né, deixar de lhe dizer é que depois de todo esse processo de restauração, Deus ele nos deu uma missão, a minha e a minha esposa. Hoje, né, como vocês podem ver aí na tela, né, dessa televisão, está lá a minha foto, a minha esposa, e aqui, né, o nosso método, Casamento Sem Segredo, Vivendo a Verdade. Eu quero te convidar, né, a clicar aí no link que está na descrição deste vídeo. Nesse link você será direcionado agora para o nosso site, onde você vai poder conhecer um pouco mais da nossa história e marcar ali também uma terapia online, onde com certeza nós iremos te ajudar ainda mais como ter um casamento saudável e como adquirir, né, as ferramentas necessárias para evitar que ocorra traição dentro do seu casamento. Então é isso. Muito obrigado. Nos vemos lá na terapia. Aguardo vocês.